Quanto maior for o problema ou a dor que você resolve, maior é o valor do seu trabalho, do seu cliente. E não é só sobre o tamanho em si do problema, mas é sobre entender como esse problema é visto, trazer para a mesa como ele deve ser visto pelo teu cliente. Quantas vezes um problema que parece não ser tão grande, ou uma despesa, ou uma forma de gerar mais resultado, parece nem ser tão impactante, né? Se você pegar aquela variável isolada. Mas às vezes se você pega ela e joga ela num período maior de tempo, ela vira um monstro relevante. Então, não é só sobre o tamanho em si do problema que você resolve, mas sobre como que você apresenta para o cliente a importância daquilo que você leva. É muito comum, e eu vejo muito alguns dos meus mentorados, alguns dos alunos que eu sou anjo e ajudo nos programas, terem dificuldade de trazer esse tamanho da dor ou tamanho do problema, principalmente quando eles não estão falando de pontos mensuráveis ou de números, porque para mim é muito fácil, eu falo de negócio, eu falo de venda, eu falo de marketing, eu falo de desenvolvimento de negócio, eu pego um negócio que fatura X e levo ele a faturar tantos X ou tantas vezes mais, é mensurável, é fácil, é palpável. Eu pego uma cliente que cobrava R$ 150 um atendimento e que ela passou a cobrar programas onde o mesmo atendimento, na mesma quantidade, com o mesmo tamanho, passou a valer R$ 700. Então eu consigo mensurar. Mas e quando eu estou falando de autodesenvolvimento, de relacionamento, de relações de pais e filhos, de como tornar um ambiente melhor, de como se sentir melhor. Isso entra no campo da subjetividade. Mas mesmo, na minha opinião, mesmo que é subjetivo, é sim, é sim valorável, vamos dizer assim. Ou existe uma forma de você trazer valor. Eu lembro que uma vez um mentorado meu que trabalhava na área de, como é que chama? Hipnose, né? Terapia, ele era terapeuta e hipnólogo. E ele tinha muita dificuldade em colocar um preço que fosse justo e ele se sentisse bem pro trabalho dele. E aí eu provoquei ele e falei o seguinte, cara, o seu tratamento de hipnose resolve, por exemplo, insônia? Ele falou, pô, é muito bom, é muito efetivo. Falei, então tá bom, então pensa comigo. Imagina um camarada que ganha ali R$ 3.000 por mês de salário e que está sofrendo de insônia. Imagina esse cara, como que tá a vida dele, porque ele não dorme, aí ele tem que ir de manhã para o trabalho, aí chegando no trabalho ele não produz, não produzindo ele está não gerando resultado, não gerando resultado ele está correndo risco de perder emprego. Vamos dizer que a insônia leva esse cara a perder o emprego. Ele deixa de ter uma receita de 3.000 por mês e ele passa a ter as despesas que continuam vindo. Então, esse cara, por exemplo, em 3 meses que ele não conseguir se recolocar, ele já teve uma perda de R$ 9.000. Quanto custa um tratamento que em 3, 6 meses ou um ano diminua ou mitigue o risco desse cara ser demitido por conta da insônia? Por conta de uma enxaqueca? E eu fui trazendo doenças, problemas que ele tratava com muita efetividade. E aí ele começou a entender que não era sobre quanto ele cobra, mas é sobre quanto ele gera. E o quanto ele gera, às vezes, é a proteção do risco de ficar sem uma receita. Então, quando a gente fala o tamanho do problema, e ele tinha essa dificuldade, e eu concordo, eu entendo, principalmente na área de saúde, na área de relacionamento, quanto vale recuperar uma relação ou um casamento que está indo para um caminho ruim? Quanto vale ter uma relação próxima, ter uma relação saudável e um ambiente legal para os seus filhos crescerem? Cara, é difícil mensurar hoje, mas se você pensar no futuro, na qualidade que você vai gerar de vida para eles, no ambiente ou no mundo que você vai permitir que eles vivam, isso chega a ser sem preço. E se é sem preço, basta que a pessoa entenda que aquilo tem muito valor, que é muito importante. Porque aí ela consegue perceber o valor do que você cobra pelo seu produto, pelo seu serviço. Então, essa é uma dor muito comum e principalmente quando se trata de temas onde é difícil você botar um preço específico.
mas é muito fácil você mostrar o tamanho e a importância. E às vezes o tamanho e a importância não está no presente, às vezes o tamanho e a importância está no longo prazo. Eu lembro de uma história que eu estava trabalhando numa conta grande, uma rede atacadista, e que eu cheguei lá nessa empresa, fiz uma visita de prospecção normal, depois de um tempinho, em pouco tempo, me ligaram que havia ocorrido uma pane. E essa pane era um sistema de tecnologia, mas essa pane parou o centro de distribuição. Ou seja, não entrava produto novo no estoque daquela rede de supermercados e não saíam caminhões para as lojas. E aquela parada, em função de coisas tecnológicas, levou acho que 4 ou 6 horas. Cara, aquilo por si só não fez tanto sentido. Foi um problema que lutaram ali e resolveram. Só que era um problema que tinha a ver com a minha área. E quando me chamaram, eu falei assim, olha só, eu vou fazer tudo que eu puder para resolver esse problema agora. Eu vou trazer quem precisar, vou trazer o especialista que for preciso para subir os seus servidores, para botar tudo funcionando. Mas eu tenho uma condição. Eu quero fazer com vocês um estudo para eu entender o que foi isso que aconteceu, como que isso aconteceu, e entender quais são os riscos e outras coisas que podem acontecer ou ter acontecido no passado. Resumindo a história, levei a equipe foi lá, resolveu um problema de vírus, cara, um problema de segurança da informação, que travou os servidores, que parou a distribuição inteira e tudo mais. Coloquei meu time lá, meu time resolveu, e eles cumpriram a parte deles e deixaram eu fazer um processo de estudar e entender. E aí sabe o que eu descobri? Aquela parada que foi uma coisa de um dia eventual, no último ano de quando eu estive lá para trás, tinha sido a 6ª parada. E sabe o que mais? Eu descobri que aquela coisa que eles não tinham como mensurar gerou um prejuízo de mais ou menos R$500 mil, só naquele dia. Então faz a conta comigo, R$500 mil naquele dia, mais 6 vezes, eu não me lembro se era nos últimos 6 meses ou no último ano, mas independente, 6 eventos de 500 mil são R$3 milhões em perda real para aquele negócio. A minha proposta custava só R$1.200.000. Por que minha proposta foi aceita, assinada e nem foi contestada? Porque eu consegui trazer uma forma de mostrar que aquele problema que nem estava gritando tanto para eles, virasse um buzinaço, um panelaço. E de fato era, só não estava na luz, só não estava exposto, só não estava mensurado. Então, quando eu peguei e estudei e vi que aquele evento era o 6º ou o 7º de um determinado período de tempo, e eu falei, pô, se isso foi em um ano, essa empresa tem 20 anos, se isso é um problema que vem acontecendo nos últimos 3 anos, nós estamos falando de 6 milhões. E a solução que eu trazia dava para eles a segurança daquele problema talvez não acontecer mais. E foi o que aconteceu. Então, não importa que... E detalhe, nessa negociação, eu lembro que eu ganhei uma premiação porque eu vendi uma solução que ninguém tinha vendido, que era de segurança de um player que não tinha tanto know-how em soluções de vírus e segurança. Mas a solução que eu entreguei era tão completa e eu entendi tão bem a dor dele e eu mostrei para eles tanto o tamanho daquela dor que o projeto foi aceito. Então, por que eu trouxe essa história? Porque, cara, às vezes não está escancarado, às vezes para você está claro, mas tem que estar claro para o teu cliente. Às vezes para você consegue bater o olho e falar, não, isso aqui não é só isso aqui não é só 10. Cara, 10, quando acontece 100 vezes, são 1000. Então, o que às vezes parece que não tem um valor alto, talvez não tenha num evento, mas se você jogar isso numa linha do tempo, ou para o futuro, ou para o passado, e mostrar o que aquilo impacta, isso pode fazer toda a diferença. E isso pode ajudar o problema que você resolve deixar de ser um problema pequeno aos olhos do cliente e passar a ser um problema grande. E com isso, o teu valor de solução vai ser um valor muito mais percebido. E assim você consegue trabalhar bem e receber bem e ser mais feliz, porque quando a gente trabalha bem, é bem recompensado, porque impacta muito a vida do cliente, a gente acaba sendo mais feliz. Beleza? Espero que esse vídeo te ajude. Se você gostou, já curte aqui, deixa seu comentário. E se você não está inscrito, aproveita esse finalzinho do vídeo, clica aqui embaixo, inscreva-se e ativa as notificações para ver os próximos vídeos aqui do canal. Valeu, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.